Aula de arte. Aula de arte. Aula de arte com o professor Didier. Olá, olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de arte. Muito bem. Na semana passada, vocês realizaram a prova de arte, não é mesmo? Preciso fazer a correção dessa prova com vocês e logo depois teremos uma atividade prática, que eu já vou explicar. Começando pela correção, então. A primeira música, né, que é considerada a primeira música de bossa nova, que foi composta pelo Tom Jobim e pelo Vinícius de Moraes, se chama Chega de Saudade. A questão número 2, ela foi considerada inválida, pois há uma divergência entre as alternativas. Ok? Peço desculpas por isso, mas todo mundo levou o ponto, não é mesmo? O fato é que a voz e os instrumentos da bossa nova se equiparavam, faziam parte, estavam sempre no mesmo patamar, tá? Depois tem a música do Fela Kuti, né? Aquele músico africano. Porém, a gente sabe que a música africana, em linhas gerais, né, é definida por instrumentos de percussão, em linha geral, né? O Fela Kuti, ele foi responsável pela criação de um ritmo que misturava o funk e o soul com os ritmos originais da Nigéria, né? Os ritmos folclóricos de lá, os tradicionais da cultura iorubá. E essa mistura toda ficou conhecida como Afrobeat. É óbvio que ele, por ser um artista que tinha boa parte da mídia, né, junto com ele, ele aproveitou para protestar contra o racismo, né, já devido à sua visibilidade. Também nós temos na cultura indiana daí o sitar, que é um instrumento de cordas, um violão maiorzão assim, né, com um braço mais largo, que produz um som metálico. Esse som metálico, esse som metalizado da música indiana, ele faz harmoniza com os batimentos do nosso coração, tá? É engraçado pensar nisso, mas tem uma vertente da música que trabalha justamente com essa questão da harmonia, né? E daí tem essa referência, né, de andamento musical. É um negócio bem interessante, que eles usam o batimento do coração como tendência dentro da música. Então é uma coisa bem legal. A improvisação é muito importante para a cultura indiana, porque eles ficam lá tocando e deixam a vida passar mesmo. São compositores de improviso, por assim dizer, né? Então a música acaba variando de tempo muito. Uma música pode durar 3 minutos, como pode durar 20 minutos. Eles se deixam levar pela música mesmo. Por último, tem os índios chavantes, né? Que tem a música muito associada ao ritual, né? Aos aspectos ritualísticos da sua cultura, né? E que a composição, eles dizem, de acordo com a sua cultura, a composição vem dos espíritos dos antepassados desses indígenas. Não é mesmo? Eu quero que vocês escutem agora já que a gente estava falando da etnia Chavante, né? Justamente. Eu quero que vocês escutem uma música Chavante, tá? E tentem imaginar uma coisa para mim. Agora a gente já vai começar a atividade prática. Eu quero que você imagine, a partir
dessa música Chavante que você vai escutar, imagine que história ela conta. Toda música pode contar uma história, não necessariamente ela precisa contar uma história, mas ela pode contar uma história. Então eu quero que você imagine o que está se passando na música, tá? Eu vou escutar a música também e depois eu conto o que eu imaginei dentro dessa música, beleza? Então escuta aí a música dos Índios Chavantes. E aí, o que vocês imaginaram ao escutar o canto chavante? Eu, particularmente, imaginei eu como sendo um indígena, tá? Eu me imaginei sendo um indígena e, nesse caso, eu me vi andando pela floresta. Eu me visualizei andando em uma floresta e vendo animais, realmente. Então, eu visualizei a floresta, animais, e essa floresta que eu imaginei, nela haviam detalhes obscuros e sombrios. Eu não imaginei uma floresta aberta, feliz, sabe? Iluminada. Eu não consegui visualizar uma floresta iluminada. Eu imaginei uma floresta mais sombria, tá? E alguns animais mais sombrios também. E à medida que eu ia andando, parecia que essa escuridão ia se tornando mais intensa. Então, à medida que eu adentrava a floresta, a escuridão parecia mais intensa. Essas foram as minhas impressões em relação à música, tá? O que me levou a dar uma viajada, né? E eu lembrei de um artista, né? Eu acabei preparando esse slide aqui. Eu lembrei de um artista chamado Henri Rousseau, tá? O Henri Rousseau, ele criou um tipo de pintura que, analisando, é uma pintura bem infantilizada. O estilo dele é um estilo pós-impressionista, ou seja, ele fez as suas pinturas após 1874, 1880, por aí. Ele foi avançando, né? Quase no período expressionista ali, mas ainda no século XIX, tá? Ele foi chamado de infantil dentro das suas pinturas,
porque ele não pintava com perfeição. Ele não era um pintor que primava por aquilo que é perfeito nas suas obras. Ele não teve instrução acadêmica, ele não estudou, ele era um autodidata. Então tudo que ele fazia eram coisas que ele aprendeu sozinho, né? Então aqui nós vemos uma imagem dele, né? Como você pode ver aqui, é um autorretrato, não é? E nesse autorretrato nós temos uma visão, né, um vislumbre um pouco da sua pintura. Notem que não tem uma perspectiva perfeita, não tem nada de perfeição na obra dele, mas é uma obra atraente, né, com traços interessantes, com cores bem puras, e aqui é um autorretrato, enfim. Mas por que eu me lembrei deste pintor quando estava ouvindo a música? Eu lembrei porque ele pintou a floresta, ele pintou a selva de um jeito todo particular, né? Ele não pintou a selva como ela realmente é, como se fosse um registro fotográfico da pintura. Não. Ele pintou do jeito dele, como ele imaginava, como vinha na mente dele. Então aqui a gente observa, né, que ele criou as folhas da floresta de um jeito muito interessante, né? As folhas grandes, observa as folhas longas e tal. Aqui é um leão faminto, um leão devorando um animal ali. Ali atrás tem uma coruja, parece, estão vendo? Olha, aqui tem um outro animal, uma onça, um jaguar, alguma coisa assim. Ele não sacava muito de ecossistema, né? Que ele misturava um pouquinho as selvas aí, pelo jeito. Mas o interessante é observar o volume dessas folhas. Olha só que legal. Olha que interessante a obra dele. E enigmática também, porque a outra obra que eu vou mostrar é bem enigmática. Olha só. A Encantadora de Serpentes, o nome dessa obra. Olha só que coisa mais estranha. É uma mulher tocando uma flauta na floresta, com essas folhas volumosas, estranhas, diferentes, e cobras ao redor dela, né? Então, encantadora de serpentes. E aqui ao lado tem um flamingo pato, um animal que eu não conheço, né? Muito diferente também. Enfim, o Henri Rousseau, ele criava umas atmosferas interessantes, né? Lugares interessantes. Aqui tem uma mulher nua em meio à floresta, né? E aqui tem uma espécie, tem um leão, tá vendo aqui um leão? Aqui tem uma outra mulher, olha só, que não dá para, que está nas sombras, olha só, tocando uma flauta também. Não dá para definir gênero, não dá para dizer que é mulher mesmo que está aqui nas sombras, né? Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se a gente vai enxergar melhor. Mas enfim, dá para ver a mãozinha, né, tocando aqui um pouco dos olhos, que tem uma roupa aqui colorida, os leões aqui embaixo, as flores dessa obra são absolutamente incríveis, elas perpassam toda a mulher, olha só, né? A lua também sempre presente, estão vendo? A lua ou o sol sempre estão presentes, né? Aqui nessa obra, a lua. Nessa obra aqui também, a lua, ali em cima, no canto. Nessa daqui já tem o sol. Já dá para dizer que é um pôr do sol, né? Pela cor alaranjada que temos ali. Aqui, na próxima, tem um sol já lá em cima, né? E aqui no meio tem uma sombra sendo atacada, né? Luta entre um gorila e um índio. Não tô vendo o índio aqui. Nem o gorila. Eu vejo tipo uma onça aqui.
Muito diferente essa obra. E, de novo, as flores perpassando a obra, tal. São obras que mostram uma natureza que só existe na cabeça desse indivíduo Henri Rousseau, tá? Então, como eu quero que você crie a atividade prática de hoje, né? Atividade prática. Você vai ter duas opções. Opção 1. Fazer um desenho inspirando-se na música que nós ouvimos, na música, o canto chavante. Vou botar aqui. Chavante. Tá? Só na música. É um jeito. Uma opção, tá? Opção 2. Fazer um desenho inspirando-se na obra de Henri Rousseau. Eu acho que é Rousseau que se escreve. Deixa eu só conferir lá em cima. Rousseau. Ou na obra de Henri Rousseau, que nós vimos aqui. Você pode desenhar inspirando-se em uma dessas obras aqui ou em todas. Do jeito dele, tá? Ou ainda, opção 3, descrever uma cena, tá? Narrativa, né? Você vai narrar, né? Descrever uma cena que imaginou, escrever a cena, desculpa, não uma cena, a cena que imaginou enquanto escutou a música. Exemplo. O exemplo está justamente naquilo que eu descrevi aqui. O exemplo do que eu visualizei. Minha descrição está aqui, né? Então, vocês vão poder escolher uma dessas atividades aqui para serem feitas hoje. Tá? Você vai ter aí até às 11 da noite para fazer uma das 3 atividades. Professor, não sou bom em desenho. Faz a opção 3, que é a descrição do que você visualizou durante a música. Ok, turma? Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários, beleza? Um grande abraço e até a próxima!